Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula a respeito da atualização em fios da linha Haplift, vendida pela Vida Bella, tá? São fios fabricados na Promo Itália, na Itália pela Promo Itália e vendidos aqui no Brasil pela Vida Bella. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Esses fios entraram no Brasil há uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos. Eu já estou utilizando desde que eles entraram e a gente vai falar um pouco a respeito deles e das vantagens, tá? A linha Haplift ela já tinha o fio Free Floating, que a gente tem uma aula aqui, né? E ela tem uma composição exatamente semelhante aos fios da linha Fio Block, que a gente já utiliza também há bastante tempo. Então, a composição desses fios é policaprolactona e ácido polilático, tá? A vantagem dele em relação aos fios de PDO é a questão da durabilidade, a gente tem uma durabilidade maior, consequentemente um estímulo maior também, né, de colágeno, e a questão dessa durabilidade, ela é totalmente afetada pela maneira como o fio é absorvido. Tá? O fio de PDO ele é absorvido por hidrólise e esses fios são absorvidos por fagocitose, então é uma absorção bem mais lenta e, consequentemente, a gente mantém o processo inflamatório por mais tempo e o estímulo por mais tempo. Tá? Então, a gente tem 3 novas apresentações desses fios. A primeira delas é o fio liso, a segunda o fio espiralado e a terceira o fio de tração. Tá? O fio liso ele tem exatamente as mesmas indicações do que vocês já estão acostumados a utilizar de fio de PDO. Então, vai ser utilizado para estimular colágeno, vai ser utilizado na face toda, pode ser utilizado em pescoço, papada, colo, corpo, tá? A gente não costuma indicar ele para corpo pela questão do custo-benefício. A gente tem que colocar uma quantidade muito grande de fios, o custo fica inviável para o paciente, pelo menos no Brasil. Tá? Então a gente utiliza esses fios, como eles são menores, a gente utiliza para áreas menores. Então seria fronte, testa, né? Testa toda, glabela. A gente não utiliza muito em têmpora, a gente prefere daí já os bioestimuladores ou o próprio ácido hialurônico, mas daria para usar, tá? Eu gosto bastante, perdão, eu gosto bastante deles para essa área de supercílio onde a gente não coloca toxina ou coloca menos toxina e acaba fazendo um enrugamento leve. Então ele é bastante útil para isso, para a gente fazer toda a área palpebral, né, rugas laterais aqui, flacidez de pálpebra inferior, não pode ser utilizado em pálpebra inferior, superior, tá? Nenhum fio. A gente utiliza bastante para as rítides periorais. Então, o tamanho dele, ele não vem em vários tamanhos, ele só vem no tamanho de 5 centímetros e o diâmetro dele é de 6 USP. Esse diâmetro, ele fica aqui, ó, nessa variação, tá? A USP, ela permite uma variação de calibre, como a gente já tem isso numa outra aula, eu já expliquei melhor. Então, ele fica entre 0,07 e 0,099 milímetros, então é menos de 0,1 milímetro a espessura desse fio, tá? O diâmetro dele. E ele só tem na apresentação de 5 centímetros. Uma grande vantagem que eu vejo nesse fio, além da questão da durabilidade, né, e do maior tempo de estímulo, é o fato dele já ser transparente. Esses fios, quando a gente coloca os fios de PDO na pálpebra inferior, quando o paciente tem aquela pele mais atrófica, mais fina, uma das desvantagens desse fio é que aquela possibilidade de ficar o violeta aparente, tá? Como esse fio é transparente, isso não vai acontecer. Quando fica, se vocês forem utilizar fios de PDO, se ficar aquele violeta, né, do PDO aparente, não precisa se preocupar, não precisa querer tirar o fio, não precisa fazer massagem, não precisa fazer nada. Em 15 dias esse corante vai ser absorvido e o fio vai ficar transparente, tá? Mas existe essa vantagem dele já ser transparente para a gente não se preocupar com essa questão, né, de ficar aparente e o paciente ficar incomodado por um tempo, tá bom? Aqui as áreas que a gente pode utilizar, então pode ser utilizado no rosto todo, né? A gente não aconselha muito para corpo pela questão do custo-benefício que a gente estava falando, colo, pescoço e papada, tá? O outro fio que a gente tem a apresentação agora da linha Haplift é o fio espiralado, né? Ele é um fio de 7 centímetros, ele é um pouquinho maior, tá? Do que o liso, e ele tem 4 USP de diâmetro. Então, ele vai de 0,2 milímetros a 0,249 milímetros, ou seja, ele é mais espesso, ele é mais grosso, tá? Consequentemente, por causa disso, a gente não utiliza em áreas que ele possa ficar aparente. Então, esse fio espiralado a gente não põe na pálpebra inferior, principalmente pela flacidez, ele pode acabar fazendo
um volume ali, ficar aparente aquele enovelamento do fio. Então a gente não aconselha utilizar em pálpebra, na lateral do olho dá, se a gente colocar ele no subcutâneo, se o paciente tiver uma gordurinha dá, mas se o paciente tiver a pele muito atrofiada também não, tá? As áreas em que a gente utiliza é na face toda, né? A gente só não aconselha pálpebra inferior, como eu já falei. Pode ser utilizado no corpo todo. Eu particularmente não indico fios para corpo pela questão do custo, tá? Os injetáveis conseguem tratar áreas maiores por um custo menor, tá? E a gente tem a terceira linha, que é a linha dos fios de tração, tá? Eu gostei bastante dessa novidade. Eu particularmente não utilizava os fios de PDO de tração, porque eu acho que a tração pode até acontecer no início, né? Mas como a absorção do fio é mais rápida, a gente perde resultado muito rápido. A gente precisa em torno de um ano para maturar aquele colágeno todo estimulado e a gente realmente manter aquele resultado. Como o fio de PDO é absorvido antes disso, quando a gente fala assim, absorvido, esse fio de PDO ele é mais grosseiro, então ele dura um ano e meio e tal. Mas como ele é absorvido por hidrólise, acontecem várias quebras nesse fio ao longo desse período. Então, se a gente fizer uma biópsia depois de um ano, o fio ainda vai estar lá, mas ele não vai estar íntegro, tá? E esse é o grande problema dos fios de tração de PDO, porque o paciente acaba perdendo resultado. Então, eu não indicava antes, tá? Os fios de PDO para tração, sempre utilizei só para estímulo. E eu gostei bastante dessa novidade porque ele vai nos trazer a possibilidade de fazer tração com fio de muito fácil aplicação. Ele é muito mais fácil de aplicar do que o fio block, do que o Anchorage, do que o Silhouette, né? Ele tem essa questão da facilidade que ajuda bastante, principalmente quem está começando. E a gente tem essa questão da modificação do material, que isso vai nos facilitar bastante com relação ao resultado, vai nos ajudar bastante em relação à durabilidade do resultado e a melhora da satisfação do paciente, tá? Então, esse aqui eu estou utilizando. Então, ele vem em duas apresentações, ele vem agulhado, todos os fios dessa linha são agulhados, tá? Não tem nenhum canulado. E a gente tem essas apresentações aqui. Todos eles são com garras bidirecionais, as duas apresentações de tamanho, só muda o tamanho, tá? Os dois têm garras bidirecionais, ou seja, garras que direcionam para um lado do fio e outras que direcionam para outro lado do fio, e no meio desse fio a gente vai ter um pedacinho do fio sem garras, que a gente chama de ponto de ancoragem. Nesse ponto, ele funciona mais ou menos como o esquema do silhuete, tá? Então, o ponto de ancoragem vai ficar mais ou menos na metade, que é onde não vai ter garra. As garras da parte superior do fio vão fazer a ancoragem desse fio e as garras da parte inferior do fio vão fazer o efeito de tração do fio, tá? A agulha deles é a mesma para os dois também, é de 20 gramas com 9 centímetros de comprimento, 20G, desculpa, com 9 centímetros de comprimento. O diâmetro do fio é de 2,0 SP. Eles são feitos ambos de caprolactone e ácido polilático e eles têm os dois tamanhos, de 15 e de 18 centímetros, tá? O de 15 centímetros, ele vai ter 9 centímetros de garra. Então, 4,5 centímetros de garra para cima e 4,5 para baixo. O de 18 centímetros vai ter 12 centímetros de garra. Então, a maior vantagem dele, na verdade, é a quantidade de garras, que é maior, o tamanho também, né? Do fio com garras é maior. Consequentemente, a gente consegue um efeito de tração melhor, tá? Esse fio de 15 ele é utilizado e indicado mais para tração de supercílio e para tração de terço médio, e o fio de 18 é indicado mais para tração de terço inferior, para a gente conseguir chegar aqui no jaw, né? Ele precisa ser um pouquinho maior, e para fazer pescoço, tá? Pode ser utilizado em paralelo no pescoço. E no terço médio e terço inferior eu gosto de fazer aquele pertuito igual que eu faço no fio block Double Needle, tá? Quem não lembra, rever a aula do fio block. Um pertuitozinho aqui 2 centímetros à frente da implantação superior da orelha, que vai ficar mais ou menos no arco zigomático, tá? Então eu faço esse pertuito de entrada com vetores sempre puxando para trás e para cima, sempre superior e lateral, tá? A gente pode fazer vetores tracionando o sulco nasolabial, tracionando o sulco lateromental, tracionando o jaw e tracionando aqui pertinho do ângulo de mandíbula também. Eu não gosto de fazer aqueles vetores tracionando para trás, mas pode, quando o paciente tiver uma flacidez mais importante, a gente pode colocar dois fios em paralelo tracionando a questão do contorno da mandíbula. Eu não traciono comissura para trás, tá?
Não acho legal, acho que pode deixar o paciente com aquela cara de coringa. Traciono sempre comissura para cima, então se eu tiver que tracionar a comissura para melhorar essa área aqui, o vetor vai vir aqui de cima, tá? Eu só faço esses paralelos se for para a gente melhorar exclusivamente contorno de mandíbula. E nos do pescoço também a gente faz em paralelo, 2 centímetros mais ou menos abaixo do osso mandibulário, mais 1 centímetro para baixo de distância. Procurem manter sempre 1 centímetro de distância entre um fio e outro no mínimo, tá? Geralmente vai entrar pelo mesmo pertuito e vai acabar que a distância vai sendo maior, porque a gente vai fazendo os vetores de tração. A gente pode ou não fazer um nozinho aqui em cima, tá? Amarrar esses fios, particularmente eu não faço isso. Se eu achar necessário fazer essa amarração, eu acabo utilizando o fio bloco da Bonido. Não vejo muito sentido. Para mim, a principal função e facilidade desse fio é justamente a gente só passar o fio. A gente vai passar o fio só por um pertuite de entrada, ele não tem pertuite de saída, tá? E a gente vai fazer aquela acomodação do fio exatamente igual que a gente faz quando faz tração de PDO. Então não vai mudar nada, tá? O que está mudando aqui é material, resposta do paciente, resposta de tratamento, melhora, na minha opinião, da entrega de resultado e do tempo de duração, tá bom? As formas de uso, então, exatamente iguais às do PDO. A vantagem é que ele dura bem mais tempo, né? Ele é absorvido por fagocitose, como a gente já falou, e não por hidrólise. E isso também nos possibilita fazer outros tratamentos no mesmo dia. Por exemplo, não tem problema misturar com ácido hialurônico. Vou fazer uma sustentação de arco zigomático e já vou passar o fio, tranquilo, tá? Diferente da questão do PDO, que a gente não pode colocar no mesmo plano junto, porque vai trazer água, vai hidratar e vai acelerar o processo de absorção do fio, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. Esse é o telefone da Pri, se alguém tiver interesse em comprar esses fios da Vida Bela. Um beijo para todos.